Muito bem, chegamos na lição de número 2. Faremos agora o resumo desta lição com o título O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. Lembrando que Ester, quando faz o jejum, vai diante do rei. O rei pergunta a ela qual é o teu requerimento, qual é a tua petição. Ester inteligentemente chama ele para um banquete junto com Amã. E ele pergunta a ela qual é a petição. Ela faz uma estratégia, chama ele para o dia seguinte para outro banquete. Então, é uma estratégia que Deus colocou no coração dela, e o rei foi ficando ansioso, porque o rei sabia que ela tinha uma petição a fazer, e isso aumentou também a curiosidade do rei. E nesta noite, de um banquete para o outro, o rei perde o sono, é lido as crônicas para ele, dito a ele que Mardoqueu, né, o salvou de uma conspiração contra ele, e perguntou o que foi feito de benefício. Alguém disse que não foi feito nada, passou-se tempo, e agora está no coração do rei honrar aquele homem, honrar Mardoqueu. E Amã passou a noite inteira pensando em como chegar diante do rei e pedir para já enforcar o Mardoqueu, porque havia no decreto o dia determinado para a morte de todos os judeus, mas ele já queria enforcar o Mardoqueu. Então agora o Amã vai chegar diante do rei para fazer esse pedido. O rei já se antecipa e pergunta o que se fará o homem qual o rei quer honrar. Amã, achando que era ele, colocou todas aquelas exigências, né? O cavalo real, a roupa real, a coroa, e o maior príncipe carregando o cavalo com essa pessoa em cima por todas as ruas principais aqui da capital, e proclamando em alta voz: assim se fará o homem qual o rei a quem o rei quer honrar. E agora, o rei diz a ele: então faz dessa forma com Mardoqueu. Ele andou todas as ruas da capital, passou aquela vergonha toda, correu para sua casa com o rosto coberto. Quando ele está contando essa história para sua esposa e para os seus amigos, eles dizem a ele então que ele vai cair diante de Mardoqueu e do povo judeu, que sabia que o povo judeu tem um Deus poderoso. Quando ele está naquela conversa, é chamado agora para o banquete, que é esse segundo banquete, onde a rainha Ester fará sua petição. Então ele é chamado, e os guardas chegam ali rapidamente e levam ele. Olha como que Deus trabalha. Aqui o textório é Provérbios 21 e versículo 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Na verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós temos que tomar esse cuidado tanto com as autoridades humanas, como também em todos os setores. Então nós temos que tomar esse cuidado. Por exemplo, o meu pastor preferido, o meu pregador preferido, o meu cantor preferido. Então nós temos que tomar esse cuidado para que a gente não acabe de alguma forma cometendo uma idolatria, colocando homens acima de Deus ou na mesma altura que Deus. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Leitura bíblica em classe encontra Ester, capítulo número 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos agora para a nossa introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam, né, a sua derrota. E agora ele é chamado para o segundo banquete ali com o rei e a rainha. Na parte primeira aqui, o banquete e a denúncia. No item 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã, cedo saiu para a casa do rei, determinado para enforcar Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo, transportando, né, seu desafeto, honrando ele por toda a capital. E agora, né, em casa, enquanto ouvia a sentença ali da sua esposa e dos seus amigos, dizendo assim, ó, certamente você cairá, sucumbirá diante de Mardoqueu e do povo judeu. Então, quando ele está ouvindo aquela sentença desfavorável, chegaram os servos do rei apressadamente para levá-lo para o banquete. É claro, né, ir a um banquete naquelas circunstâncias era desfavorável a ele. Ele estava então com a sua cabeça ainda muito preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, queria matar Mardoqueu e teve que honrar Mardoqueu diante de todo o povo daquela capital. No item 2 aqui, o banquete do vinho.
O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Então, o Antigo Testamento, ele conta, né, os terríveis males do vinho, da bebida alcoólica. Então, alguém diz, pastor, mas é proibido beber? Meu querido, uma das coisas mais terríveis que existe é o alcoolismo. E nós precisamos do que? Orar pelas pessoas, pedir a Deus para que venha libertá-las, porque esta droga é uma droga lícita, a qual você pode comprar em qualquer lugar, e ela causa terríveis males na família, nos familiares, né? E quando a pessoa está sob efeito do álcool, aquela pessoa, ela perde então a sua capacidade de estar sóbrio, sua capacidade de decisões diante de uma decisão ética e moral, e acaba por cometer coisas que ela jamais faria se não estivesse bêbada. Aqui diz em Provérbios 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, tá vendo? O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então alguém que está embriagado não tem como ser sábio. Alguém que está bebendo, ele vai perder a sua graça, né? Ele vai perder essa autoridade, vai perder esse autocontrole. Então havia expressa proibição para os sacerdotes, não podiam beber, numa demonstração da necessidade de se fazer o quê? Uma clara distinção entre o sano e o profano. Assim está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, como é que o sacerdote vai estar bebendo? Porque ele tem que estar sóbrio, ele tem que saber a distinção do que é santo, do que é profano, porque senão ele vai cometer um erro. A abstinência total do vinho era condição para o voto de Nazireu. Então o Nazireu não podia beber, colocar bebida alcoólica na sua boca de forma alguma. E o Nazireu era a pessoa que era separada, consagrada para o serviço do Senhor. Então, além disso, o texto do Velho Testamento ressalta o belíssimo exemplo, né, dos recabitas. Então, tem a história dos recabitas ali, e nessa história dos recabitas, Deus fala para Jeremias, fala assim, Jeremias, chama lá os recabitas, leva ele dentro do templo, leva ele naquela sala, diz a ele agora para tomar vinho. Então, Jeremias chamou eles, disse para eles, Deus me mandou vir aqui, me mandou trazer vocês, né? E pediu para que eu desse esse vinho aqui, para que vocês tomassem esse vinho. Aí então o representante daquele povo disse a Jeremias, disse ao profeta, nós não podemos beber bebida alcoólica, porque o nosso patriarca nos ensinou assim, e não beberam. Então depois Deus falou para Jeremias, está vendo, Jeremias, este povo recebeu uma ordem do seu patriarca e obedece até hoje, e eu dou ordem ao povo de Israel, e o povo de Israel é rebelde, não me obedece. Então os recabitas obedeciam à voz do seu patriarca, não podiam beber de forma alguma, e isso foi louvável diante de Deus, a obediência deles, e porque se eles não bebiam, é um povo que estava sempre sóbrio e podiam agir com sabedoria e com a graça de Deus. No Novo Testamento o ensino não é embriagar, o ensino, qual é o ensino? É não se embriagar com o vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo aquilo que não convém aos santos. Então a bebida alcoólica não convém aos santos de forma alguma. No item 3, qual é a sua petição? Então o rei falou para ela, né, qual é a tua petição? A Assuero estava mesmo determinada a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. Então o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo o risco de morte, no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado a Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Então ele estava curioso para saber, né, para ajudar a rainha, uma petição. Então a expressão que se usava dos reis na época era a seguinte, qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Nós já aprendemos lições anteriores que isso aqui é uma metáfora dizendo o seguinte, o que você pedir, eu vou atender a sua petição. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado, ela
estava diante do rei do algoz, né? E diante daquele mau Amã, que era uma pessoa maldosa mesmo, e teria que ser firme na sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mau Amã. A mulher virtuosa, ela sabe a hora de abrir a sua boca. A mulher virtuosa, então diz lá em Provérbios 31, né? Onde nos fala da mulher virtuosa, honrando a mulher, colocando a mulher em lugar de destaque, né? O qual é essa mulher direcionada pelo Espírito Santo. Então diz assim, ó, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Sabe a hora certa de abrir a boca, sabe a hora certa, né, de reclamar uma situação, de se posicionar. Que Deus dê essa força, essa graça a todas as mulheres, que sejam cada dia mais abençoadas. Parte 2, a fúria do rei contra a injustiça. No item 1, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida, do seu povo, os judeus. Então ela diz assim, ó, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e lançar e perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos, que naquela época, né, era comum, né, se vender um povo como escravo. Então olha a inteligência dela. Ela diz assim, rei, se nos vendessem como escravos, eu não reclamaria, mas estão decretar a nossa morte. E o rei ficou perturbado. Peraí, como é que alguém me fez assinar um decreto que esse decreto está decretando a morte da minha esposa, da rainha? Ele amava Esther. No item 2, quem fez isso? A pergunta de Suíra pode parecer estranha. Não era razoável, né, que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até os pais, né, até nós os pais, escapam alguns fatos aos nossos próprios olhos. Então, às vezes acontece alguma coisa com o filho, o pai não percebi que estava acontecendo isso. Agora imagina um rei reinando, né, sobre um império tão vasto daquele. Então ele ficou realmente surpreso. Então essa surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então a Suíra não sabia que Esther era judia, porque o Mardoqueu, quando criou Esther e depois quando orientou ela ao palácio, disse a ela, né, para que não dissesse que ela era do povo judeu. Por quê? Porque Mardoqueu sabia que o povo judeu, em todas as épocas, em todas as situações, sempre foi um povo perseguido, porque adorava o Deus verdadeiro, e sempre o inimigo se levanta contra isto, contra a sua vida. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Então ele entendeu, ele ficou pensativo, o rei foi analisando, né? Então ele levanta daquele banquete, ele vai até o palácio, ele vai andando assim, olhando para ali o jardim e pensando e refletindo: de poder este homem, dei muito poder. Certamente alguém já havia feito alguma reclamação contra esse Amã, e ele deixava o Amã, né, porque cuidava das coisas para ele. Então, mas só que Assuero amava Esther, e agora Amã foi longe demais. Então o rei agora ficou pensando, me fez assinar aquele decreto, eu não analisei direito, porque certamente ele não analisou direito, né? Toda a extensão daquele decreto. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada, cada um deve entender seu próprio limite. Então Amã abusou do poder, né? Ele abusou do poder, abusou dos direitos que ele tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado, não abusar dos direitos, nem medir força. Imagina você medir força dentro de um ministério, dentro de uma área de trabalho, dentro da sua família, e aquela pergunta diz assim, ó, ou eu ou ela, ou eu fico na igreja ou ele fica na igreja, ou eu fico nesse trabalho ou ele fica nesse trabalho. Irmãos, isso é uma coisa terrível, não pode passar pela nossa mente isso. Nós precisamos procurar viver em paz, né, e buscar essa paz em Deus. Fazer isso é atrair o mal sobre si mesmo. Nós falamos de efeito bumerangue, ou seja, o mal que alguém deseja para o outro, ele acaba voltando para si mesmo. E a Bíblia Sagrada orienta isso, diz assim, aquele que amaldiçoar ao servo de Deus, ele ficará amaldiçoado. E aquele que abençoar o servo de Deus, esse ficará abençoado. Foi assim que Deus falou a Abraão. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha, né? Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei:
cara a cara com Amã. O rei perguntou, quem fez isso? Então ela diz, o homem, o opressor, inimigo, é este mau Amã. Quando ele fala mau Amã, o rei vai pro jardim pensando, e realmente pensando assim, não, realmente ele só me instiga para o mal, só me orienta para fazer coisas que não dão certo. Deus capacita no momento certo a erguer sua voz, né, e a falar da maneira correta e a defender aqueles que não podem ser defendidos. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando na sua própria força. Então, Esther não confiou na sua própria força, mas ela confiou em Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então a nossa arma não é carnal, você não pode usar a mesma arma que foi usada contra você. Qual é a arma que eu devo usar, pastor? A primeira arma nossa e mais poderosa, que pouco nós usamos, chama-se amor. É orar com amor, é perdoar, pedir para Deus guardar aquela pessoa, transformar o coração daquela pessoa. Ah, mas se aquela pessoa não quiser persistir no mal, Deus vai cuidar dessa pessoa. Amã persistiu no mal e o mal ficou contra ele. Manteve sua confiança em Deus. A rainha manteve sua confiança em Deus, e também ela soube a hora certa de agir. Assuero ficou tão furioso que levantou do banquete, foi para o jardim ali pensando em tudo aquilo, e a essa altura Amã já estava apavorada. A reação que teve, né, foi se lançar ao assento de Esther. Então Esther estava ali oferecendo aquele banquete, estava deitada ali, né, conversando e tal. Agora o Amã faz o quê? Prostra-se ali, cai de joelho ali, cai com o rosto em terra ali, né, diante da rainha, está ali pedindo pela sua vida, para a rainha ter misericórdia dele. Aí agora a situação ficou ainda pior. Por quê? Porque agora o rei foi até o jardim pensando, quando ele volta, ele vê aquela cena. E quando ele vê aquela cena, ele interpretou a cena da pior forma possível. Ele disse assim, e ele disse da seguinte forma, né? Quando ele vê o Amã deitado daquela forma, caído ali aos pés da rainha, ele diz assim, ó, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria esse também forçar a rainha perante mim nessa casa? Quando o rei falou assim, correram até Amã, seguraram ele ali, cobriram o seu rosto, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Os servos do rei correu ali. Então houve aquele, vamos dizer assim, né, aquele momento ali, porque a fúria do rei agora se acendeu. E a cena que ele viu, ele interpretou ela da pior forma possível. E agora, quando ele segura este Amã, aqui na parte 3, ó, o grande livramento, a história da forca chegou ao palácio. Então, a reação física e verbal de Assuero levou seus servos, né, a entender que já estava decretado a falência de Amã, estava decretada a falência do inimigo, porque a morte de Amã então já estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado de junto à rainha, os seus servos cobriram o rosto de Amã, e a história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio, né? Porque nada ficou oculto. Um dos eunucos, Harbona, sabia até o tamanho, disse assim, 50 côvados, ou seja, cerca de 22 metros. Não se sabe qual o motivo de Amã preparar uma forca tão alta, né? Por quê? Porque ele queria realmente expor a sua fúria. Ele queria deixar ali bem alto, pendurado, Mardoqueu. Ele é ruim, o Amã. Ele colocou aquela forca naquela altura para dizer assim, ó, eu mando, eu comando, quem não se dobra diante de mim morre, é eu que sou o maioral aqui. Mas aí, olha só, os eventos mudaram. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim. Por quê? Porque bastou uma oportunidade para que um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. Disse assim, informando ao Assuero, né, da forca preparada para Amã, falou assim, olha, ele preparou uma forca na casa dele para matar o Mardoqueu. E ainda falou da seguinte forma, o Mardoqueu que falou bem do rei, ou seja, que salvou o rei uns anos atrás da conspiração. Então agora soube ser bem, e agora esse oficial, né, ele soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Então ele não apenas informou o rei que havia uma forca preparada para Amã, mas lembrou o rei, né, lembrou o rei só, ele preparou para o Amã que te salvou um tempo atrás de uma conspiração. Então nós temos que
tomar este cuidado, né? Principalmente aqueles que estão em eminência, aqueles que têm algum cargo de liderança. Havia a pessoa falar assim, eu sou querido. Não, veja bem, como é que o Amã, que achava que era querido, o povo se dobrava diante dele, ela correu e ficou furioso, pegaram ele, cobriram o rosto dele, e falou assim, ele fez uma forca lá para o Mardoqueu que falou bem do Senhor. Ou seja, eles já projetou para ir lá enforcar o homem. Então o homem era o comandante deles horas atrás, agora já estavam contra ele. O que significa isso? Que não gostavam dele. Também ele era uma pessoa arrogante, pelo que a gente descreve aqui na palavra, né? Ele era uma pessoa arrogante, então nós temos que tomar cuidado. Aqueles que estão em eminência, com cargo de liderança, têm que procurar ser pessoas que agem com justiça e com a graça de Deus, para evitar esses males, né? Essas confusões. Então, quando às vezes a pessoa pensa, eu sou querido. Não, nós temos que tomar este cuidado. Nós temos que ser, na verdade, irmãos, procurar ser querido diante de Deus e agir com justiça, com graça e sempre ter esse respeito por todas as pessoas. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio, planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na sua própria forca que preparou. Ou seja, o mal que ele projetou veio contra ele. Que o Senhor nos guarde em nosso coração, guarde o nosso coração de toda maldade, para que a gente não venha projetar o mal, nem desejar o mal e nem alimentar o mal sobre a nossa mente. Amém? Vamos para a nossa pergunta número 1. Como foi a atitude de Esther diante de Assuero e Amã? Esther se revelou uma mulher forte, decidida, né? Denunciando o mal a Amã. Pergunta 2. Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo, da rainha? De surpresa ao fato, ele ficou surpreso, né, do fato de saber que a rainha que ela pertencia ao povo judeu e que ele tinha assinado esse decreto. A mente do rei se perturbou naquele momento. Ele ficou surpreso e com a mente perturbada. Seria razoável? Pergunta 3. Seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes do seu próprio decreto? Que pode ser sim, acontecer isso, né? Por quê? Porque são muitas coisas que o rei assinava, são muitos assuntos, todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba todos os detalhes, mas só que ele percebeu, diante daquilo, que ele foi usado pelo Amã para que o Amã, né, destilasse o seu veneno com as suas coisas pessoais. Pergunta 5. Como se deu o fim de Amã? Raborna soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Então, quando o rei ficou furioso, né, ao voltar ali, ver Amã deitado aos pés da rainha, então ali os soldados já pegaram ele, já cobriram o rosto dele e esse Harborna, ele já teve essa ideia, falou pro rei, rei, ele preparou uma forca de 22 metros na casa dele para matar o Mardoqueu que falou bem do Senhor, ou seja, que salvou o Senhor da conspiração. Então o rei já teve a ideia, né, sugerida pelo seu oficial, então mate ele nessa forca, ou seja, o mal que ele projetou para Mardoqueu veio sobre ele. Que Deus nos guarde nosso coração e que possamos orar uns pelos outros, mesmo por aqueles que tiverem algum dissabor contra nós, que Deus os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.